Em Cravinhos, a lei para o uso do transporte público por idosos não é cumprida. Apesar de representação no Ministério Público, senhoras que têm acima de 65 anos fazem o percurso todo em pé. Ou então, elas pagam o valor da tarifa para passar pela catraca e aí sim ocupar uma poltrona. Essas senhoras moram aqui, bem próximo à saída da cidade. Para todos os lugares onde precisam ir, o jeito é usar o transporte público de Cravinhos. A gente já está de idade, já pagou ônibus até agora, né? Aí, de repente, para ir daqui no médico, tem que ir ou a pé ou ir naquela aglomerado ali, caindo. Às vezes não dá lugar, mas vai tupetado aquilo lá. Pela lei municipal, os idosos com mais de 65 anos não precisam pagar pelo valor da passagem. Eles têm 5 lugares reservados no ônibus antes de passar pela catraca. O problema é quando todos esses lugares já estão preenchidos. Se tiver já todo mundo sentado, o idoso que entrar, ele pode ter 100 anos que ele vai em pé. É frequente, é todos os dias. Tem horário ainda que é pior. Elas contam que por várias vezes já fizeram o percurso em pé. Em outras ocasiões, pagaram a tarifa para aí sim serem autorizadas a sentar nos bancos de uso comum. A resposta que recebem é sempre a mesma: não são autorizadas a embarcar pela porta traseira do ônibus. Várias vezes que caiu, idosos caem, porque eles não têm firmeza nas pernas. Tem motorista que eles andam correndo. E quando eles estão em pé, às vezes eles não têm firmeza para segurar, às vezes não tem nem lugar para segurar, na verdade, porque já está cheio. A lei criada recentemente garante o transporte público para os idosos, independente de qual porta o usuário vai entrar no veículo. Ela também garante que a dignidade deve ser prezada no serviço. O prefeito, inclusive, recorreu, ele achou que a lei era inconstitucional, né? Recorreu ao Tribunal de Justiça, mas a ideia dele foi derrubada. O tribunal confirmou que a nossa lei ela é constitucional e, portanto, tem que cumprir. Até agora, por parte da Prefeitura, nenhuma providência foi tomada. A faixa de idade para o programa gratuito é outro ponto também questionado. Tive que entrar com uma representação no Ministério Público pedindo para que a lei seja cumprida. Se a lei está aí, ela é aprovada, tem que ser cumprida. A comunidade fala sobre o fato de ser um problema simples a ser resolvido. Eu acho que falta vontade política. Só isso não onera o município em nada, e muito menos a empresa. É abrir, pode entrar por aqui e por ali. Procurada pelo Jornal da Clube, a administração municipal de Cravinhos não se manifestou. Entre outros questionamentos dos usuários do transporte, ainda estão a falta de pontos mais acessíveis, o cumprimento dos horários em que o ônibus está programado para passar e a melhoria dos veículos. Thaís Mantoani, de Cravinhos, para o Jornal da Clube. Nossa produção tentou novamente contato com a Prefeitura de Cravinhos, que não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Por esse desrespeito, né, com aquele que pagou o seu imposto em dia, com aquele que lutou para o desenvolvimento da cidade, hoje é tratado dessa maneira, né? Ao meu lado está a advogada Rogéria Shimura. Rogéria, para quem está em casa entender, a partir de quantos anos o idoso tem direito ao transporte gratuito? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. O Estatuto do Idoso prevê a gratuidade do transporte para as pessoas acima de 65 anos. A legislação municipal pode alterar em alguns aspectos. Tem alguma liberalidade, é facultativo ao município estabelecer algumas disposições, algumas gratuidades entre 60 e 65 anos. Na reportagem, as pessoas disseram que são impedidas de ocupar as cadeiras destinadas aos passageiros pagantes do ônibus. As vagas gratuitas para idosos podem ser limitadas a 5, como é o caso lá dessa cidade que nós mostramos? O Estatuto prevê 10% de assentos seguros para os idosos que têm direito à gratuidade do transporte. O que acontece é que, às vezes, a empresa de transporte quer cobrar para que o idoso sente em assentos pós-catraca, e isso é ilegal.
A lei que deveria ser cumprida diz que os idosos devem ter assento independente da porta em que embarcam no ônibus. Como resolver, então, essa questão, Rogéria? Então, no Distrito Federal, nós tivemos um caso muito parecido com o que está acontecendo em Cravinhos. A empresa de transporte instituiu um cartão eletrônico para o idoso que não tem assento suficiente anterior à catraca pagar com esse cartão eletrônico pelo assento pós-catraca. O Ministério Público do Distrito Federal entendeu que isso é ilegal e inconstitucional. Entrou com uma ação e teve procedente o seu pedido e conseguiu assegurar a gratuidade de todos os assentos dos ônibus. Tá certo, Rogéria, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pulse, com as últimas informações. É com você. Até já, André.